E aí, pessoal do primeiro, belezinha? Tudo firmeza? Estamos aqui de novo, né, pra gente poder gravar uma aulinha, né? No caso, essa aula de vocês é a aula 18 e 19, uma aula de dióptro plano. Você vai perceber que essa aula aqui é bem mais tranquila, bem mais confortável que o assunto da semana passada, em que a gente tinha lá seno de ângulo limite, tinha que fazer uma série de contas, tinha muita geometria, tá? Tô gravando, inclusive, para isso, para que a gente possa aproveitar o nosso horário de atendimento ao vivo, para a gente tirar dúvida das questões da semana passada, que eu acho que você vai ter mais dúvidas do que nessa aqui, que é bem simples, vai. Tem uma questão aqui mais ou menos, mas ela é bem mais simples. A gente vai discutir dióptro plano. O que é dióptro plano? É um sistema formado por dois meios ópticos homogêneos e transparentes diferentes, tá? Então eu tenho lá água e ar, vidro e água, vidro e ar, sei lá, dois meios diferentes, e que a superfície de separação deles, tá, que separam um do outro, é plana, beleza? Então vamos lá, a água de um aquário, né? A água de um aquário que não tem ondas, então a superfície dela é plana, a separação dela com o ar, tá? Então ali é um dióptro plano. Pra gente, dióptro plano acontece toda vez que eu tenho somente essa superfície de separação. Mas a gente vai estudar uma situação em que eu estou olhando alguma coisa que está num meio e eu estou no outro. Então, se eu tenho um peixe lá no meu aquário, eu vou olhar para esse peixe, eu, observador, estou no ar, o peixe está dentro da água. Então, eu vou ter um fenômeno acontecendo aí, né, uma coisa que vai interessar para a gente estudar. Ou eu poderia ter o inverso, eu poderia ter mergulhado, tá, mergulhado na água e eu estar enxergando um objeto que está fora da água. Né? Então, eu estou dentro da água e estou olhando um objeto que está no ar. Isso também é interessante. É particularmente interessante essa situação para peixes, por exemplo, que eventualmente pulam da água. Né? O cara pula ou pula para capturar alguma coisa que está no ar. Tá? Então são situações interessantes para a gente ver. O nosso primeiro caso é quando o observador está no meio menos refringente e o objeto no meio mais refringente. Eu peguei um desenho da sua própria apostila, que eu acho que está fácil de visualizar isso aí, que é essa situação aqui, ó. Sim, ele apareceu. Achei que ele não ia rolar. Tá? O observador, é a história do aquário que eu te falei, está aqui e ele tem um objeto lá dentro, que é um peixinho dentro do aquário. Desse peixe partem infinitos raios de luz. Infinitos. Tem raio que vem para cá, raio que vem para esse lado, enfim. Desses infinitos raios de luz que partem do observador, ao passar da água para o ar, ele vai sofrer um desvio. Como é que a gente chama esse fenômeno? Refração. Sofrer um desvio e, nesse caso, ele vai se afastar da reta normal. Ó, lembra, normal está aqui, ó, na superfície de separação de meios. Por que o raio de luz se afasta da normal? Porque ele vai do meio mais refringente, que é a água, para o meio menos refringente. Por isso que o observador está no meio menos, o objeto no meio mais. Quando vai para o meio menos, o raio de luz se afasta da normal. Quem está olhando aqui fora, tá, o nosso cérebro não processa esse desvio da luz. Ai, sir, o meu cérebro processa, porque eu sou ninja. Se você coloca um lápis, uma colher em meio copo com água e você olha para esse copo, parece que a sua colher quebrou, parece que esse lápis quebrou. Queridão, queridinha, o lápis quebrou? Claro que não. É que houve um desvio da luz, fazendo você enxergar a imagem da parte que está dentro da água numa posição diferente da onde o objeto realmente está. E aí quando você olha a parte que está fora, que não desviou, e a parte que está dentro, parece que quebrou, porque ela mudou de posição. Então o nosso cérebro, ele sempre vai enxergar a imagem, nosso cérebro enxerga a imagem, como se ela viesse em linha reta para o nosso olho. Então o nosso cérebro pega todos esses raios que chegam no nosso olho e processa de que ponto que eles saíram, sem desvio. Então eles sairiam daqui. Então eu não vou enxergar aqui embaixo, eu vou enxergar em cima. É a história da colher que você coloca dentro da água, parte dentro e parte fora, e você vai enxergar, ela parece que está quebrada. Por que isso acontece? Porque essa imagem que a gente vai ver é uma imagem virtual, ela é feita de prolongamentos de raios de luz, sempre formada pelo prolongamento dos raios refratados, dos raios que saíram da água. Meu cérebro acha que isso aqui vem em linha reta, e aí parece que saiu daqui. E neste caso, quando eu coloco o observador no meio menos refringente e o objeto no meio mais, ela sempre aparece para cima da posição onde está o objeto. Tá? Sempre vai aparecer para cima. Então a gente diz que quando eu tenho observador no meio menos refringente e objeto no meio mais, eu tenho uma aproximação aparente da imagem. Ó, o objeto estava aqui embaixo, essa distância ficou pequenininho, mas é DO, você pode olhar na sua apostila, é a distância que o objeto está da superfície de separação. A imagem aparece bem mais para cima, é o DI. Beleza? Ó, isso é para a gente poder entender o fenômeno. Guarda essa frase aqui.
toda piscina vista de fora parece mais rasa do que ela é. Beleza? Ô, senhor, por quê? Porque quando você olha para uma piscina, o que a gente vê é o fundo dela. O fundo seria o objeto. Mas o raio de luz vai sair da água e chegar para o nosso olho. A gente está no ar, que é menos refringente. Então a gente sempre vai enxergar a imagem do fundo mais para cima da posição dela. Então toda a piscina vista de fora parece mais rasa do que ela é. Ok? Então vamos lá. Segundo caso, eu inverto a relação. Coloco o observador no meio mais refringente, tá? E o objeto no meio menos. Então eu teria que pegar o observador e colocar dentro da água. Foi isso que eu fiz aqui. Eu usei uma outra imagem em relação a que você tem na sua apostila, porque eu achei mais fácil de mostrar. Tá? Então peguei uma imagem de outro material. Na verdade, peguei uma imagem do material de um material antigo do ano. Aqui, ó, o observador está aqui dentro. Aí tem uma gaivota voando lá fora. A gaivota é nosso objeto. Raios de luz vem da gaivota. Ao passarem para a água, que é mais refringente, ele se aproxima da reta normal. Tá? Sofre um desvio aproximando da reta normal. O nosso olho, o nosso cérebro, não processa o desvio. Ele sempre imagina que é como se o raio de luz estivesse vindo em linha reta. Tá? Sempre vindo em linha reta. A gente sempre enxerga o vértice do feixe de luz que chega no nosso olho. Então vai parecer que a gente está enxergando esse cara. Então, para quem está dentro da água e está enxergando um passarinho voando, uma gaivota, parece que ela está voando mais alta do que está. Para um peixe que está aqui dentro, que está sujeito, né, a ser presa de um passarinho desse que mergulha e come, é ruim, né? Porque parece que o passarinho está mais alto do que está, de repente ele virou comida e nem percebeu. Então, quando eu coloco o observador no meio mais refringente, que é o que eu tenho aqui, a distância do objeto, ó, ela é menor do que a distância da imagem. Eu vejo o cara mais longe da superfície de separação. Então, quando eu coloco o observador no meio mais refringente, eu vou ter um afastamento aparente. Beleza? Observador no meio mais refringente, parece que o objeto está mais longe. A gente enxerga a imagem longe. Observador no meio menos refringente, eu enxergo mais próximo de mim. Tranquilo? Ó, matemática zero por enquanto, né? Só a descrição do fenômeno. Matemática, vamos falar dela. Nos dois casos, desde que o ângulo de incidência seja pequeno, e eu vou dizer que todos os exercícios da sua apostila praticamente vão abordar isso, talvez tenha uma exceção, eu posso falar que DI sobre DO é N passa por N provém. Observe, quando você falou de refração, você disse que N passa por N provém confunde a gente. É verdade, confunde, mas aqui eu tenho uma dica fortíssima para te dar, que você vai acertar os exercícios disso. O que é esse DI, DO, N passa e N provém? DI é a distância da imagem até a superfície. E o DO é a distância do objeto até a superfície. Tá? Então, distância do objeto até a superfície, distância da imagem até a superfície. N passa é o índice de refração para o qual a luz passa. Beleza? A luz tem que chegar no olho de quem está vendo. Então, ela sempre passa para o meio onde está o observador. Observador, onde ele se encontra, é sempre o N passa. Tá? Então, os casos que a gente viu aqui, ó, vou voltar na caruda aqui, ó. Observador aqui está onde? Né, o observador está na água, então ó, o N passa é o N da água. Nesse, o observador está no ar. N passa é o N do ar. Tá? N passa é sempre onde está o observador. E o N provém é da onde a luz provém, da onde a luz vem. A luz tem que partir do objeto, chegar no observador. Então, provém sempre do meio onde está o objeto. Tá? Então, olhou onde está o objeto, o meio onde ele está é provém. Olhou o observador, o meio onde ele está é o N passa. Super tranquilo de resolver isso aqui, não tem muito segredo. Exercícios para a gente ser feliz. Caderno 2, página 209, uma questãozinha do Enem. Fala assim, ó. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Vamos entender? Se eu sou observador, eu sou índio, e vou jogar a lança e estou enxergando o peixe dentro da água, eu, índio, estou no meio menos refringente, e o peixe no meio mais. Ué, então eu vou enxergar o peixe acima da posição onde ele está. Porque quando eu observo um objeto, eu estando no meio menos e o objeto no meio mais, eu tenho uma aproximação aparente. Se eu jogar no que eu estou vendo, eu não acerto o peixe. Eu tenho que mirar para baixo. Tá? Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, letra A, refletidos pelo peixe, não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Gente, errado. Observe,
Mas você falou que tem desvio. Tem desvio ao passar da água para o ar. Dentro de um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Então, dentro da água, a luz não está sambando. Ela sofre um desvio ao passar de um meio para o outro, ao refratar. Beleza? Então, a A está errada por isso. Letra B. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio... Opa! E o índio emite raio de luz pelo olho? A gente enxerga raios de luz que chegam aos nossos olhos. Não sai raio de luz do nosso olho, né? A gente não emite luz pelo olho. Então a B está errada por isso. Letra C. Os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Bom, espalhados já é estranho o termo. Se reflete na superfície da água, funcionaria como um espelho. O raio de luz ia bater na água e ia voltar, a gente não ia enxergar nada fora. Então está errado. Letra D. Emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água. Eu não sei o que ele quer dizer com esses espalhados. Além disso, emitido pelos olhos dos índios é um absurdo. E letra E. Refletidos pelo peixe. Como assim refletido pelo peixe? A luz do sol bate na água, entra, reflete no peixe e ao voltar, o raio de luz sai da água para o ar, sofre desvio. Então, os raios refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Então, a alternativa correta, letra E de Eu Amo Física. Foi a pausa dramática, né? Belezinha? Letra E? Fácil. Questão tranquila. Pode aparecer nessa aula esse tipo de pergunta. Pergunta se vai ficar mais próximo ou mais longe do olho da gente. Ou pergunta de conta, tipo essa. Facinho de fazer. Ó. O pai de Luísa acaba de construir uma piscina em sua casa com profundidade constante de 2 metros. Entretanto, quando cheia de água, ele percebeu que a profundidade aparente da piscina era inferior a 2. Por quê? Porque se ele está enxergando o fundo da piscina de fora da água, o fundo está dentro da água, ele está fora, aproximação aparente. Esse fato deixou intrigado. Comentou esse fato a Luísa, que lhe respondeu que esse fenômeno se deve ao fato da luz ser desviada de sua trajetória ao ser refratada da água para o ar. A seguir, ele perguntou se ela poderia determinar qual era a profundidade aparente percebida por alguém que estivesse próximo à borda e olhando para a água, conforme a figura a seguir. Beleza? Então vai lá. Considerando que o índice de refração da água seja 4/3, o valor correto da profundidade aparente para essa situação é... Muito bom, muito bem. E aí? Escrevi uns negócios aqui. O objeto que eu quero enxergar é o fundo da piscina. E ele está dentro da água. Então vê se você concorda comigo. A profundidade aparente é onde eu vou ver o fundo. O que a gente vê é a imagem. Tá? A gente vê a imagem. Ô, senhor, eu não vejo o fundo? Não, fofo. O raio de luz desvia, lembra? Quando o raio de luz desvia, ele gera uma imagem numa posição diferente do fundo. Ah, senhor, mas não dá para enxergar o fundo de verdade? Dá se você estiver dentro da água, e aí você está vendo dentro do mesmo meio que o objeto, ou se você esvaziar toda a piscina. Porque aí você está no ar e está vendo o fundo pelo ar. Se eu tenho num meio diferente de onde está meu objeto, o que eu vou enxergar é a imagem, sempre. Então eu quero saber o DI. O DO, que é onde o objeto se encontra, é 2 metros, que é a profundidade. Belezinha? N passa é onde está o observador. O observador está no ar, então ele vale 1. E o N provém é o N da água, que vale 4/3. Tá? Como é que você sabe que o provém é da água? Porque o meu objeto, que é o fundo da piscina, está dentro da água. Até aí, beleza? Olha lá, usa a equaçãozinha. DI sobre DO, N passa por N provém. Gente, não tem susto. O problema é para ser fácil mesmo, tá? Perto do que você fez nas últimas 2 semanas, isso aqui é moleza. DI eu quero saber, dividido por DO, que é 2. O objeto está a 2 metros. É igual a N passa a 1, dividido por N provém. A única coisa que acontece é que meu N provém é uma fração, ó, então ficou por 4/3. Se você quiser colocar um parênteses aqui, você pode, eu não coloquei. Você tem 2 caminhos para resolver a questão aqui. Divisão de frações, tá? Pega de cima, multiplica pela de baixo invertida. Ou fazer o que eu fiz, eu vou multiplicar em cruz, tá? Multiplicação em cruz aqui, ó. Então ficaria assim, ó, pumba. 4/3 vezes DI, a parte de baixo da minha fração, multipliquei para cá, igual a 2 vezes 1. Ó, 4/3 vezes DI, igual a 2 vezes 1, que é 2 mesmo. Se eu mandar o 3 aqui multiplicando, 4DI é igual a 2 vezes 3. Mais uma passagenzinha. DI vai ser igual a 2 vezes 3, 6, dividido por 4. E 6 dividido por 4 é 1,5, que dá a alternativa D. Só para a gente entender.
a piscina mede 2 metros de profundidade. Mas quando eu olho para essa piscina de fora, perto da borda, igual ele está fazendo, tá? Porque existe uma restrição, né? Essa fórmula vale se o ângulo for pequeno, eu vou enxergar essa piscina com 1,5 m de profundidade. Olha lá que legal, né? Eu tenho 1,90 m, mais ou menos, olho para isso aqui, vou pegar uma pessoa menor, vai, de 1,70 m, olho para isso e falo, essa piscina é rasa, eu não sei nadar, mas eu vou pular, né? Tenho 1,5 m, tá? Ué, eu tenho 1,70 m, eu vou me dar bem aqui. Aí o cara pula na piscina, na verdade ela tem 2, né? E o cara vai se afogar aqui nesses 30 centímetros excedentes, tá? Então cuidado, toda a piscina vista de fora parece mais rasa do que ela é. Belezinha? Se você entendeu essa, você entendeu a 1, maravilha, essa aula você vai matar as questões de tarefa. Entretanto, a gente tem mais uma pergunta. Essa questão aqui, ela é legal para a gente discutir uma coisa que a gente já falou lá em espelhos, mas ela é um pouco mais difícil mesmo. Então, se você ficar mais ou menos nela, não se preocupa. Você vai perceber que na tarefa você não tem questão tão difícil quanto essa. Ele fala assim, é possível que você já tenha ouvido falar que mergulhadores portando máscaras de mergulho enxergam os peixes com dimensões maiores que as reais. É comum algumas pessoas argumentarem que isso se deve ao fato de o vidro da máscara de mergulho atuar como uma lente de aumento, ampliando as dimensões da imagem formada por esse vidro. Entretanto, quase sempre isso não corresponde à realidade. Vamos analisar com detalhes essa situação. Considere um mergulhador olhando através da fina e plana placa de vidro, então é um dióptro plano, de sua máscara, um peixe de 80 centímetros de comprimento, em que uma das suas extremidades se encontra a 40 centímetros da máscara, conforme indica o esquema. Suponha que o índice de refração da água seja 4/3. Nessas circunstâncias, determine o real comprimento da imagem do peixe visualizado pelo observador. Despreze o efeito da fina placa de vidro que separa da água. Então vamos lá, tem um peixe de 80 centímetros, e quer saber qual é o tamanho que esse cara vai ver o peixe. Tranquilo? Vou mudar de slide para a gente poder responder. Só deixei a figura para a gente usar. Como é que eu sei o tamanho de um peixe qualquer aqui? Bom, eu pego a posição A da posição B, subtraio uma distância da outra e descubro quanto que vale esses 80 centímetros. Por exemplo, ó, o nariz do peixe está a 40 centímetros dele, o rabo do peixe está a 1,20 m, 1,20 m menos 40 dá o tamanho do peixe, que é 80. Então vamos lá. O comprimento do peixe corresponde, ficou em cima da imagem, né? Desculpa aí, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. O comprimento do peixe corresponde à distância entre os pontos A e B. Comprimento do peixe. Logo, o comprimento da imagem será correspondente à distância entre os pontos A' e B'. O que é A' e B'? O A, né, a imagem do A e a imagem do B vista através do dióptro plano. Se você não entendeu por que esse é um dióptro plano ainda, eu te explico. Quando esse cara põe a máscara, ele deixa uma camada de ar dentro dele ali. Tá? Ele não encheu de água a máscara. Então, o olho dele está no ar e o peixe está na água. O que isso vai fazer? Vai gerar uma imagem aproximada do olho dele. Então, ele vai ver o focinho aqui, o nariz do peixe, mais perto do que 30. E o rabo do peixe mais perto do que 1,20 m. Se eu descubro onde ele vê o rabo e onde ele vê o focinho, a diferença entre os dois vai dar para mim o tamanho do peixe. Tá? A parte difícil dela é essa sacada aqui. Então vamos lá, os pontos A e B são os meus objetos. O que eu quero descobrir? Aonde está a imagem do A, aonde está a imagem do B. DIA, DIB. O que eu sei? Que a distância do objeto A até a máscara, e por que a máscara? Porque a parte de dentro da máscara é ar, a parte de fora é água. A superfície de separação é a máscara. Tá? Então a distância do A até a água é 40. A distância do B até a máscara é 120, que seria o total. E aí o que eu tenho? Olha lá, então vamos voltar lá. O que eu quero descobrir, né, eu sei que esse está 40, esse está 80. Eu dei uma pausa aqui, né, deu para perceber. Bateram na porta aqui em casa falar comigo e eu perdi exatamente o que eu estava falando. E eu quero descobrir onde está a imagem do A e a imagem do B. DIA, DAB, sendo que o A estava a 40 e o B estava a 1,20 m da máscara. N passa é onde está o observador. Ô, senhor, o observador está mergulhando, ele está dentro da água. O olho dele que me interessa, que está dentro da máscara onde tem uma camada de ar. E o provém é onde está o objeto é o peixe, é 4/3. Tá bom? Se a pergunta fosse, a que distância dos olhos ele vai enxergar o focinho do peixe, o nariz do peixe, não sei se o peixe tem focinho, se tem nariz, só perguntar para um biólogo aí depois. Era fácil responder. Por que era fácil? Era só fazer isso aqui, ó.
DIA sobre DOA, distância da imagem do nariz dele pelo objeto, onde ele está de verdade, e N passa por N provém. Sendo que o passa eu sei que é o N do ar, que é 1, e o provém é 4/3. Parece a questão anterior. Aliás, você reparou que eu fiz a 3 primeiro, antes de fazer a 2? Porque a 3 era mais fácil? Ó, então, distância da imagem do nariz dele, do ponto A, vai ser dividido por 40 centímetros, que é a distância do objeto, igual N passa, que é do ar, que é 1, por 4/3, que é o da água. Essa conta é a mesma que a gente fez na questão 3 agora de pouco aí. Fiz a 3 primeiro porque era mais fácil. O que eu fiz? Multipliquei em cruz, né? 4/3 vezes DIA, distância da imagem do ponto A, igual a 40 vezes 1. 3 vai multiplicando. 4 vezes DIA igual a 40 vezes 3. 40 vezes 3 é 120. Vou dividir por 4. DIA 120 por 4. DIA dá 30. A distância do ponto A, imagem até o olho dele é 30. Então ele enxerga esse cara mais próximo do olho, é 30 centímetros. Belezinha? E o rabo do peixe, onde que ele vai enxergar? Bom, do rabo do peixe até ele eu estou falando de 1,20 m, 120 centímetros. Então vamos fazer a mesma conta. DIB sobre DOB, N passa por N provém. Distância da imagem de B, pela distância da onde estava o B, N passa por N provém. DIB por 120 igual a 1, N passa, pelo N provém, que é 4/3. Multiplica em cruz, DIB vezes 4/3 igual a 120 vezes 1. Ó, é a mesma conta individualmente que a gente fez em todos, tá? E aí, então, eu tenho 4/3 DIB igual a 120. Multiplica por 3, né? Esse 3 multiplicando. 4 DIB 120 vezes 3, 360 por 4, dá 90. Se a gente fosse desenhar, então, a imagem do peixe, ó, o nariz do peixe ia estar a 30 centímetros dele e o rabo do peixe a 90 centímetros da máscara. Lembra que eu falei aqui? Tá? O AB, a distância de A até B, é tudo que eu teria daqui até o olho dele, 120 menos 40. Com a imagem eu faço a mesma coisa. O comprimento da imagem vai ser a distância do rabo menos a distância do nariz. Quando eu faço a distância do rabo menos a distância do nariz, eu acho o tamanho dele aqui. Então 90 menos 30, que dá 60 centímetros. 60 centímetros é menor do que 80. E aí a gente vai matar essa aula aqui. De novo, essa questão ela não era a relevante, ela não era importante para o conteúdo. A importante para o conteúdo é a 3, que a gente resolveu ali da piscina, do pai da Luísa. Mas ela é legal para a gente discutir o seguinte. Quando você vai mergulhar e coloca a máscara e fica uma camada de ar, e você olha para um peixe, parece que ele é maior. Por quê? Porque ele é maior, a imagem amplia. A gente acabou de mostrar que a imagem deu 60 centímetros aqui, ó. Quando o tamanho do peixe, na verdade, é 80. Por que parece maior? Lembra quando a gente conversou de espelho convexo? Que espelho convexo gera uma imagem longe, e aí aparece, uma imagem longe, uma imagem pequena na verdade, desculpa, uma imagem reduzida, e aí aparece um texto no espelho retrovisor, objetos nesse espelho estão mais próximos do que parecem. O nosso cérebro confunde pequeno com longe. O nosso cérebro confunde próximo com grande. Como ele vai enxergar esse peixe mais próximo do olho dele? Ele tem a impressão de que o peixe é maior, quando na verdade o tamanho do peixe é menor. É o nosso cérebro confundindo perto com grande, longe com pequeno. Espero que você tenha entendido isso, tá? Se tiver dúvidas, estou ao vivo para tirar essas suas dúvidas. Faz tarefa que essa aula vai ser fácil e você vai gostar. Abraço e até breve.